Oi, gente, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todo mundo aí, todos bem? Estamos nós aqui nessa terça-feira para mais um vídeo do canal Espírito e eu espero que você esteja bem ligado aí naquilo que nós vamos falar sobre aqui hoje, sobre o texto que nós vamos falar hoje. E para você que já é inscrito no canal, eu peço sempre que pegue já o seu papel, sua caneta, o seu caderno, seja lá onde quer que você vai anotar, e já vai deixando preparado o seu lugar secreto para você orar e pedir para o Espírito Santo discernimento. Você que é novo aqui no canal, eu estou falando isso por quê? Porque eu sempre falo para as pessoas anotarem claramente os textos que eu vou trazer aqui e que vocês vão para o seu lugar secreto, ora e pede para o Espírito Santo discernimento que ele vai ensinar vocês. Porque a palavra diz, né, que o Espírito Santo, o Consolador do Espírito Santo que Jesus nos deixará, vai nos ensinar e nos lembrar daquilo que ele falou. Então, se você está passando aqui pela primeira vez e sentiu no seu coração de se inscrever, amém, seja bem-vindo. Ou se não, de vez em quando você dá uma passadinha por aqui, dá uma olhada, ouça os vídeos, compartilha, porque afinal de contas o importante é nós falarmos sobre uma verdade, sobre esse o ir de pregar o evangelho a todos os povos e todas as nações, é ir de pregar a verdade e não criar contextos ou viver à base de teologia. Amém? Então é isso. Bom, gente, hoje o texto que eu quero trazer, o Espírito Santo me incomodou muito para falar sobre isso. Então eu quero dizer para vocês, vocês acreditam que vocês têm o controle de suas vidas? É um assunto muito complicado. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas, mesmo conhecedoras de palavra, elas acham que elas podem tudo e que elas podem fazer por si próprias. Mas nós sabemos que não é bem assim. Por quê? Porque espiritualmente nós precisamos buscar a Deus o Pai, a Jesus Cristo e o Espírito Santo, para que eles possam nos dar direção. E normalmente, quando não é a direção de Deus, não acontece absolutamente nada e tudo dá errado. Agora, quando você faz aquilo que Jesus nos ensinou, olha, tudo que pedir em nome de Jesus, Deus o Pai vos concederá, quem sabe aquilo que você está planejando buscar de alguma forma aconteça. Né? É como Paulo fala, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Então é uma coisa muito complicada, porque o mundo hoje embute na mente das pessoas tantas coisas e Jesus ele nos fala claramente sobre outras. E se ele fala que ele é o caminho, verdade e vida, qual o caminho para que as coisas possam acontecer? Qual o caminho para que tudo dê certo? Segui-lo, viver para ele, ouvir e ler tudo aquilo que ele deixou. Isso é a verdade. Amém? Eu trouxe alguns textos aqui que o Espírito Santo me direcionou, então anota aí primeiro. Eu quero ler João 6, no versículo 44. E depois nós vamos lá para 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 26. Amém? Então, João 6, versículo 44, depois 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 26. Apenas isso, tá bom? Então, se você anotou, vamos ler aquilo que o Espírito Santo quer que eu transmita a vocês. Depois vocês busquem nele individualmente para que vocês possam ter discernimento do que o que eu estou falando não é contexto meu, não é teologia, nada disso. É a sabedoria que vem do céu. Amém? E diz assim em João 6,44 o seguinte: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Amém? Se nós não podemos ir ao Pai a não ser através de Jesus, eu creio profundamente também que nós não podemos ir a lugar algum de uma forma boa e clara se não for também através dele. Porque nós não podemos apenas buscar em Jesus o caminho para a vida eterna. Nós temos que buscar em Jesus o caminho para a vida dia após dia. Por isso, eu vivo falando para vocês, quando eu acordo pela manhã eu oro, ou eu oro assim na minha mente, ou eu oro mesmo em voz alta, pedindo para que Deus possa ter misericórdia da minha vida naquele dia e que a vontade dele se cumpra. Então é muito assim, temos que buscar nele o tempo todo o caminho. Qual o caminho? Se o caminho é Jesus, verdade e vida, o caminho está nele. Não apenas para ir até a vida eterna, ir até o Pai, mas como também para as práticas
daquilo que precisamos buscar dia após dia, porque a vontade de Deus ela vai aparecer claramente para nós conforme temos discernimento espiritual. Então, quando Jesus fala claramente aqui sobre ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então, também Jesus aqui está dizendo assim, olha, que Deus o Pai, ele faz com que você seja levado até Jesus. Porque a misericórdia dele foi tão grande que ele deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna. Então, se você crê em Jesus, você encontrará o caminho não só da vida eterna, mas o caminho para tudo aquilo que você quer, acha que pode, mas de repente não pode. Mas se você busca nele, você terá respostas claras. Hoje o assunto que eu ia trazer era totalmente outro, que eu vou trazer na quinta-feira, e aí o Espírito Santo me tocou assim, ó, você não vai gravar o vídeo? E o texto é... E aí eu vou buscar o texto e quando eu leio eu falo assim, fazer o quê? Eu tenho que falar. Então, se você acha que você tem o controle da sua vida e você pode todas as coisas, eu posso dizer o texto que Paulo falou claramente, olha, do que valeu então Jesus morrer se você ainda continuar vivendo dessa forma? Foi em vão. E Jesus não morreu em vão por nós. Então, faça valer na sua vida aquilo que Deus o Pai fez, de entregar o seu único filho em morte de cruz e nos livrar e nos libertar. Aí quando nós vamos lá, agora vamos lá para 2 Timóteo, no capítulo 2, no verso 26, que diz assim, ó: e que se libertem da armadilha do diabo, por quem haviam sido presos para cumprirem a sua vontade. Então aqui, e se libertem da armadilha do diabo. O que nós podemos dizer que são as armadilhas do diabo? Tem vários, né? Uma infinidade de armadilhas que o diabo cria para que o ser humano possa cair nela. Então, o que é mais importante você entender aqui? Que nós devemos nos libertar através do quê? Da busca incessante àquilo que é a vontade de Deus, para que nós não sejamos presos para cumprirmos a vontade de quem? Do diabo. Mas eu quero fazer e eu vou mesmo e pronto, acabou, porque... E depois você se arrepende. E isso, você pode buscar isso em todas as pessoas que vão e dá errado. Mas muita gente deu certo, mas por quê? Caíram para servir e cumprir a vontade de quem? Do diabo. Eu tenho testemunho de pessoas que eu conheço, que eu não vou citar nomes, que por causa do trabalho e de perceber que o trabalho estava dando retorno financeiro, esqueceram de Jesus. Já foi uma armadilha do diabo para levá-lo para longe de Jesus. Sabe assim? Então, temos que nos livrar, nos libertar das armadilhas do diabo. O se libertar das armadilhas do diabo é justamente isso. Você não fazer com que a sua vontade ela aconteça de uma forma assim, tipo, porque eu... Não. Busque em Cristo Jesus, como a gente leu lá em João. Para ir até Jesus, é o Pai que vai levá-lo até Jesus. Só que para que o Pai possa levá-lo até Jesus, você tem que se deixar viver para Jesus. Concorda? Mas como que o Deus Pai vai me levar até Jesus? Quando a sua mente e o seu coração estiverem abertos para a palavra que diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou você vai querer cair nas armadilhas do diabo. E quando nós lemos aqui em 2 Timóteo, o versículo anterior, 25, fala o quê? Não, vamos ler desde 24. Ao servo do Senhor não convém discutir, mas pelo contrário, deve ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente, corrigindo com mansidão os que resistem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. Então, você tem que estar aberto
para que Deus possa, através da sua vida, transmitir a verdade e você receber esta verdade. Para que você possa ter forças para se libertar das armadilhas do diabo. Gente, o mundo aqui, sabe aquele papo lá que os pentecostais falam assim, porque a vida oferece muitos manjares e tal. Mas é isso mesmo, o diabo ele vai ficar oferecendo doce, balinha, coisas saborosas, coisas incríveis, e você vai naquilo. Aí daqui a pouco, um dia, você se arrepende. E o arrependimento, muitas vezes, ele não convence a ponto de você ser salvo. Arrepender-se é uma coisa, agora ser perdoado totalmente é outra. Temos que tomar muito cuidado com isso. Mas enfim, libertem-se das armadilhas que você mesmo possa criar e dar ao diabo para que você caia nela. Tenha uma vida ligada totalmente em Jesus Cristo. Deus o Pai vai levar você até Jesus, como já nos levou até Jesus. Na verdade, a mensagem da cruz, ela nos levou até Jesus, porque quando o texto em João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, ele já nos levou até Jesus. Então aqui quando Jesus fala, olha, vocês só vão vir até mim se o Pai trouxer vocês, mas o Pai já nos levou. Não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e deis fruto, o vosso fruto permaneça. Você está vendo? Todas as coisas emendam com palavras. Não é contexto meu na teologia, está aqui. Então tudo está ligado uma coisa na outra, através daquilo que Jesus nos ensinou e nos falou. Por isso, volto também a dizer que o Consolador Espírito Santo há de nos ensinar e fazer com que possamos lembrar tudo o que Jesus nos falou, porque são instruções para uma vida, não uma vida tranquila, né? Porque nesta terra passaremos por aflições, tribulações, perseguições, mas para a vida eterna. Amém? Então é isso. Quer uma vida mais ou menos de paz espiritualmente com Jesus? Deixe Deus o Pai fazer com que a vontade dele se cumpra e você não caia nas armadilhas do diabo para servir o diabo. Amém? É isso aí, gente. Olha, espero que vocês tenham entendido. Mas eu sei que vocês têm entendido. Então compartilhem isso, pensem, meditem nisso. Vá para o seu lugar secreto, fala com o Espírito Santo, ele vai te dar discernimento e você vai entender e você vai começar a viver uma vida verdadeira. Qual que é a vida verdadeira? Nada vem de mão beijada, nada cai nas nossas mãos de graça, nada é bom o suficiente porque sempre vão ser perseguidos, mas nós devemos persistir para seguir no caminho, verdade e vida que é Jesus Cristo. Amém? É isso aí, gente. Olha, quinta-feira, vídeo. Eu acredito que nessa semana, quinta-feira mesmo à noite, eu vou trazer uma live. Então eu vou deixar avisado antecipadamente, mas fica ligadinho que daí você vai ver a notícia aí sobre a live, tá bom? É isso aí, gente. Deus abençoe a todos, graça e paz e valeu. Muito obrigado.